O filme começa nos apresentando uma luta onde uma feiticeira, guardiã de um objeto mágico chamado Códice Sagrado, lutava contra uma bruxa sombria e seus 3 aliados. Mas quando ela é encurralada por um deles, ela diz para a bruxa que isso não irá adiantar, pois o Códice só obedece ao bem. Porém, ela facilmente o toma de suas mãos e logo em seguida mata a guardiã e solta uma risada maligna. Senhoras e senhores, eu sou o Souzas. Nós chegamos ao 6º filme de As Lendas, lançado em 2022, Las Lendas El Origen, ou As Lendas A Origem. No mundo dos mortos, havia um povo conhecido como Pueblo Calaca, povo esse que costumava a ser vítima de 2 crianças conhecidas como o Finado e a sua irmã moribunda. E sim, esse é literalmente o nome dos dois. Um dia, quando as 2 pestes resolvem enganar um padeiro para roubarem os seus pães, eles acabam sem querer derrubando algumas tendas da feira. Depois de correrem de uma multidão furiosa e ficarem encurralados, eles são salvos pelo pai/avô adotivo deles, conhecido como Aninseto. Mas eles deixam tudo nas costas do coitado, já que Finado e Moribunda são responsabilidade dele, óbvio, e diz que eles irão ajudar a limparem a bagunça que fizeram. Mas para se safarem dessa encrenca e fugirem daquela gente furiosa, eles acendem uma pinhada cheia de fogos de artifício para saírem voando dali. E o povo simplesmente tacou foda-se por terem se livrado dos 2 pestinhas. Indo agora para o mundo dos vivos, em uma cidade mexicana conhecida como Puebla, um garotinho cabeludo carregava o que parecia ser um bebê em uma cesta no meio da rua. E assim que ele vê um bilboquê em uma loja de brinquedos, ele fica super animado para comprá-lo, mas não sabia onde deixar o bebê enquanto ele comprava, até que ele tem a brilhante ideia de deixá-lo em um certo casarão abandonado. E eu só tenho uma coisa a dizer em relação a isso que a gente acabou de ver. Vai dar merda, 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 vai! Voltando para nossas caveiras de açúcar, depois de ignorarem Aninseto para voltarem para casa, os dois ficam frente a um portal que liga o mundo dos mortos com o mundo dos vivos, chamado o Espelho Eterno. Mas quando eles vão olhá-lo mais de perto, eles escutam uma risada maligna. E essa risada era daquela bruxa que havia roubado o Códice Sagrado. E quando um dos seus aliados se aproxima e diz para fazerem isso logo de uma vez, ela dá um cala-boca bem dado nele, arrancando um pedaço da sua alma, mostrando que essa bruxa realmente não estava para brincadeira. Assim que ela começa uma espécie de ritual para abrir o portal com o Códice, uma bolinha de brinquedo sai de dentro do portal e a bruxa e os outros se assustam com a sombra de uma criatura assustadora e vermelha. Só que essa criatura era na verdade o mesmo bebê que estava no casarão abandonado e de alguma forma acabou parando naquele lugar sem querer. E assim que ele vai buscar sua bolinha, o portal se transforma em uma esfera de energia e ele a come. Furiosa, a bruxa manda seus capangas capturá-lo, mas a energia do portal começa a fazer efeito assim que ele chora, e com pena, Finado e Moribunda vão até ele para protegê-lo. Antes que eles recebessem um golpe do capanga, Aninseto aparece para protegê-los e diz para que eles devolvessem aquela criatura para o seu mundo, enquanto ele lutava contra a bruxa e seus capangas. Mas não importa o que eles fizessem, tudo aquilo era inútil, pois eles não conseguiam mandá-lo de volta para o seu mundo, e o portal do Espelho Eterno acaba se desestabilizando e explode. Depois desse incidente, a bruxa pede para que seus aliados encontrassem outro aliado seu para que eles encontrassem aquele bebê e abrissem o portal novamente, e a bruxa se desmaterializa e vai para algum outro lugar. Enquanto isso, Aninseto explicava para Finado e Moribunda que eles não deveriam ter mexido com aquela bruxa, pois aquela era Moira, uma feiticeira sombria que vinha há anos tentando sair do mundo dos mortos para causar o caos no mundo dos vivos e que vai se opor a todos aqueles que tentarem impedi-la. Ele então sugere de que eles devem ir até um ser conhecido como Alebrije Sábio, que saberá o que dizer, o que eles devem fazer com aquele bebê. Eles então improvisam um carrinho para levá-lo até a montanha do Alebrije Sábio. Logo em seguida, nos é apresentado o que parece ser um feiticeiro indígena chamado Timo. E como eu sei que ele é um feiticeiro, bem, acho que o caldeirão que está do lado dele já responde muita coisa. Ele parece incomodado por não conseguir encontrar o que estava procurando, até que os aliados de Moira o encontram.
e dizem a ele que ele deve ajudá-los a encontrar o garoto que havia saído do espelho eterno para abri-lo novamente, já que ele estava com um alebrije e 2 caveiras de açúcar. De início, Timo não acreditava neles, mas depois que um deles faz chantagem para ele resolve ajudá-los, perguntando qual seria o plano. E bem, depois que as nossas caveirinhas trocam a fralda cagada do neném e jogam no buraco para um monte de demônio comer, novamente eles são encurralados pelos capangas da bruxa. E antes que Aniceto cuspisse fogo neles, Timo aparece para protegê-los, e ele simplesmente senta a porrada neles com seu cajado. E depois de salvá-los, a moribunda fica, digamos que, apaixonada pelo nosso feiticeiro, sendo isso um negócio um tanto suspeito, já que a mina é menor de idade, pelo amor de Deus. Ela então pergunta a Timo se ele não gostaria de acompanhá-los nessa jornada para protegê-los, e ele aceita desde que eles fizessem tudo o que ele mandasse. Porém, mal sabiam eles que o verdadeiro objetivo de Timo era ganhar a confiança deles para logo em seguida capturar a criança, conforme o plano dos aliados de Moira. E falando no diabo, o espírito da bruxa por algum motivo mergulha em um pântano sombrio para recuperar as suas energias. Enquanto isso, os nossos heróis fugiam de um enxame de mosquitos raivosos do submundo e conseguem chegar em uma caverna cheia de geysers. Timo então sugere que ele carregasse o bebê, mas Finado o impede, e para realizar seu plano, ele causa um desastre de propósito para consegui-lo, porém acaba não dando muito certo e eles ficam encurralados pela lava, até que uma figura encapuzada aparece para salvá-los, usando a sua magia, coisa que acaba não dando muito certo, mas ela consegue ajudá-los de qualquer jeito e os leva para o seu esconderijo. E nos é revelado que essa figura é mais uma feiticeira, e o seu nome era Eva. E sim, a mina literalmente não tem nariz e é metade humana e metade caveira. Ela então pergunta se ela não poderia acompanhá-los até a montanha do Alebrije Sábio para receber um conselho. Timo não achava essa uma boa ideia, mas as nossas caveirinhas concordavam, então dane-se a opinião dele. Assim que eles param para descansar na caverna, Eva dá uma de suas bonecas para o moribunda. E quando o nosso feiticeiro dorme, ele começa a conversar com Moira no seu sonho, que aparece para ele de uma maneira bem bizarra, dizendo que o tempo deles está acabando e que ele deve recuperar o bebê o mais rápido possível para que ele possa cumprir a promessa que ele havia feito para sua irmã. E assim ele acorda. Voltando um pouquinho para o mundo dos vivos, o irmão cabeça de vento do bebê consegue comprar o bilboquê e ele tentava de tudo para aprender a usá-lo, mas só acaba se estressando e faz com que uma lata de tinta caísse na cabeça de um padre, enquanto ele esbarra em uma conhecida dos seus pais, que pergunta a ele onde está o seu irmão, e só agora ele se lembra que deixou ele naquela casa abandonada e vai correndo direto para lá. No mundo dos mortos, enquanto Timo ia na frente do pessoal, os capangas da bruxa aparecem para cobrá-lo, perguntando quando ele iria capturar o garoto, mas ele diz para não apressá-lo, pois a criança está o tempo todo do lado deles, até que ele tem a ideia de mudar a rota deles para um deserto, ao invés da montanha sagrada, e assim eles acabam tomando o caminho errado. Moribunda então começa a brigar com seu irmão, enquanto Eva discutia com Aniceto. Mas mal sabiam eles, estavam sendo puxados pela areia movediça, e dessa vez, Timo consegue capturar o garoto sem que eles percebessem. Antes que ele fosse embora com o bebê, ele tentava convencer Timo a ajudá-los, e é aí que o nosso feiticeiro decide fazer a coisa certa, e consegue salvar os 4 com o seu cajado. Nossas caveirinhas então o agradecem por ter salvo sua vida, mas mal sabia ele que os outros capangas estavam observando, e decidem mudar os planos, já que pelo visto, Timo não iria mais ajudá-los. Eles então chegam em um barco para descerem juntos a correnteza. E eu não sei vocês, mas acho que tá rolando um certo climinha entre os nossos dois feiticeiros. Eva então pergunta a Timo o que ele estava buscando, e ele revela que estava tentando arrumar uma maneira de entregar o seu medalhão para sua irmãzinha, que segundo ele, eles haviam sido separados por sua culpa. E era exatamente por isso que ele estava tentando ajudar a bruxa. Ele então pergunta o mesmo para Eva, que diz ao nosso feiticeiro que sentia que estava predestinada a algo grande e valioso, mas nunca entendia qual era, já que nem ao menos consegue controlar os seus poderes. Por isso é que ela precisava de um conselho do Alebrije Sábio.
Depois de saírem do riacho, a cena é cortada para Moira, que havia saído daquele pântano com seu cajado, e assim que ela absorve uma energia estranha, ela começa a sofrer uma mutação, ganhando garras e dentes afiados, deixando seu rosto totalmente desfigurado, e o seu cajado se transforma numa foice. E realmente, essa bruxa não tava pra brincadeira para destruir o mundo. Voltando para nossa equipe, assim que eles entram em mais uma caverna para chegarem na montanha, o garoto então começa a chorar de sono. Timo então o pega no colo para fazê-lo dormir, e assim que consegue, ele percebe que os outros haviam sumido. O inseto então aparece na sua frente, meio debilitado, e quem havia feito isso foram ninguém mais ninguém menos do que os capangas da bruxa, que dessa vez usam o finado Moribunda e Eva para fazerem chantagem ao nosso feiticeiro. E sem outra opção, ele decide entregar o garoto e é colocado em uma esfera de energia. Depois de se soltarem para socorrer a inseto, os capangas então revelam à nossa equipe que Timo na verdade era um deles e que só estava andando com eles para capturar a criança e levá-la para a bruxa. Nosso feiticeiro até tentava explicar a situação, mas Eva e os outros mal podiam acreditar nisso e apenas mandam que ele ficasse longe deles. Para acabar com isso, os capangas chamam a atenção de um monstro gigantesco daquela caverna para confrontá-los, mas acabam deixando um deles para trás junto com nossa equipe, que por fim é devorado pelo monstro. Timo então entrega o seu medalhão para a Moribunda, dizendo que nunca irá traí-los novamente, e usa a espada daquele capanga para abrir uma saída da caverna para que eles fugissem, enquanto ele fica para trás junto com o monstro. Mesmo chateados com o sacrifício de Timo, nossa equipe não tinha outra opção senão continuarem subindo a montanha junto com o inseto ainda debilitado, e encontrarem alguma solução com o alebrije sábio. Só que ao invés disso, eles acabam encontrando outro alebrije abobalhado com um jeitão meio nerd chamado Evaristo, que diz a eles que o alebrije sábio estava fora há mais de 50 anos, ou seja, toda aquela jornada havia sido em vão. A inseto, ainda meio debilitado, diz para Finado e Moribunda que eles devem impedir Moira de abrir o portal, e que Eva deve confiar nos seus poderes para recuperar o códice sagrado que está com a bruxa. Evaristo então diz a eles que podem chegar a tempo utilizando a sua máquina voadora. Os três então partem rapidamente para o portal do Espelho Eterno, mas infelizmente Moira já havia chegado. Ela então usa o bebê para abrir o portal do submundo junto com seus capangas. Ao ver que Eva estava chegando ali junto com as nossas caveirinhas, ela coloca o códice na sua foice e entra no portal. Finado então manobra o avião deles para entrarem no mundo dos vivos. Ao aterrissarem na cidade de Puebla, eles veem que Moira estava em cima do mesmo casarão que o nosso bebê havia sido deixado. Sem terem outra opção, os três se preparam para partirem para cima deles. Nossas caveirinhas então amarram os capangas com uma corda, enquanto Eva capturava o garoto e o lança para Moribunda, que acaba perdendo ele de novo, mas é recuperado por Finado. Mesmo assim, a bruxa os encurralam. E nesse exato momento que o nosso feiticeiro reaparece para salvar seus amigos e lutar contra Moira. Distraída, Eva então aproveita para derrubar Moira no chão para que Timo lhe desse um golpe, mas ela solta um raio da sua boca. Eva então acaba sendo pega pela bruxa, mas tenta atacá-la com seus poderes que acabam não dando certo. Moira então a joga para longe e a ataca, mas Timo entra na frente para segurar o seu ataque e o ricocheteia de volta. Com muita raiva, Moira parte para cima dos dois e os atiram em um prédio e depois no chão, enquanto Finado e Moribunda se jogam na parte de dentro do casarão. E antes de caírem com os capangas, eles jogam o garoto lá dentro. Na frente da casa, Moira ameaça Timo, e antes que ela enfiasse aquela foice bem no traseiro da nossa feiticeira, as caveirinhas então partem para cima dela e a seguram com uma corda. Eva então aproveita e pega o cajado de Moira para pegar o códice. A bruxa então parte para cima dela, mas Timo usa um pedaço de ferro para segurá-la até que Eva recuperasse o códice e o usa para desfazer o feitiço que Moira havia feito, pedindo para que houvesse paz entre ambos os mundos. Furiosa com isso, a bruxa se solta e lança um feitiço em Eva para que ela se calasse para sempre.
ela tentava resistir ao feitiço, até que Finado e Moribunda entram na frente do ataque e recebem o feitiço para nunca mais falarem. Eva então aproveita para lançar um golpe na bruxa, fazendo com que algumas plantas se enrolassem nela e a transformam numa árvore. Depois de derrotarem Moira, os capangas dela tentam atacar os nossos feiticeiros, mas Eva consegue despachá-los e eles ficam presos em duas estátuas do casarão. Nesse momento, o portal do mundo dos mortos por onde eles vieram começa a puxá-los de volta. Porém, Finado continuava preso na árvore de Moira, mas Moribunda não queria se separar do seu irmão. Assim, ela não teve outra opção senão deixar nossos feiticeiros partirem, enquanto ela e Finado continuavam presos no mundo dos vivos. E é nesse momento que uma garotinha fantasma chamada Sótio aparece, seguida por sua outra amiga fantasma chamada Teodora, que ajudam Finado a sair daquela árvore, mas não conseguia falar uma só palavra sequer, nem ele, nem Moribunda. Sótio então vê algo brilhando no pescoço da nossa caveirinha, e assim que ela pega o medalhão e o abre, nos é revelado algo surpreendente. Ela é a irmã mais nova do nosso feiticeiro e fica muito feliz assim que o vê. Teodora então começa a interagir com o nosso bebê e se assusta assim que ela percebe que ele consegue tanto tocá-la quanto enxergá-la. E assim que ela pergunta o seu nome, o seu irmão mais velho aparece junto com seus pais e nos é revelado o verdadeiro nome desse bebê, e é Léo San Juan. Sim, o nosso protagonista de toda essa franquia. A mãe de Léo então diz para o seu irmão que ele nunca deve entrar naquela casa de novo. E seu pai, vendo um galo enorme que estava na sua cabeça, amarra a faixa vermelha que estava na sua cintura em sua cabeça. Assim que eles começam a sair daquela sala, Léo choraminga por ter que ir embora, e mal sabe a sua mãe que o motivo era porque só ele conseguia enxergar os fantasmas que estavam ali. Teodora então pede para Sótio preparar alguma coisa para seus dois novos mascotes comerem, e ela diz que iria ajudá-la na cozinha. Por fim, quando nossas caveirinhas veem Léo do lado de fora, elas o animam uma última vez. Por fim, Finado pega a boneca de Eva que estava no chão e entrega para sua irmã, e o filme acaba com os dois permanecendo no casarão. E esse foi o final de As Lendas: A Origem. Mas se vocês acham que a história já acabou por aqui, é aí que vocês se enganam, pois nós nos veremos de novo no próximo vídeo da história da franquia de As Lendas, que vai estar aparecendo aqui no canto para vocês, onde falaremos do último filme da franquia lançado até esse exato momento. E se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like, o seu comentário e se inscrevendo para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. Souza se despede aqui e falou!